Pois é, meus amigos, amanhã é dia 7 de setembro e as manifestações prometem ser gigantescas. Tem muita gente que não está gostando dessa história do povo indo às ruas para pedir liberdade e a repressão aumentou. Vou trazer para vocês no vídeo de hoje as últimas sobre os nossos maravilhosos iluminados supremos. Vamos falar também sobre a nova pesquisa que saiu, porque eu preciso dar uma refrescada na memória do pessoal sobre esses institutos maravilhosos de pesquisa. E também no Chile foi rejeitada a nova Constituição. Como sempre, o povo atrapalhando a democracia e tem jornalista falando umas verdades aí que entregam o ouro. Vamos falar também sobre uma coisa muitíssimo estranha que aconteceu no caso do atentado a Cristina Kirchner. Então, se você já gostou das pautas de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho, antes da gente ir pra pauta, amanhã, dia 7 de setembro, eu sei que você vai ir às ruas se manifestar, mas às 20 horas de noite, corre aqui que vai ter um evento sensacional, a nossa independência. E se você quiser fazer a inscrição nesse evento, que é 100% online e 100% gratuito, eu tô deixando o link no primeiro comentário fixado. É só clicar nele, fazer o cadastro do seu e-mail, que por lá vocês vão receber todas as informações desse evento que promete abalar as estruturas da internet. Agora sim, podemos ir para a pauta do vídeo. Vamos começar aqui com mais uma dessas maravilhosas pesquisas que saíram. Eu nem trouxe o resultado porque vocês já sabem o que eu penso sobre os institutos de pesquisa, mas eu achei interessante aqui no início do vídeo dar uma refrescada. Pode ser que o pessoal tenha se esquecido o que aconteceu no passado, mas aqui está, né? Saiu mais uma pesquisa do IPEC e aí os colunistas da Rede Globo vão comentar essa maravilhosa pesquisa. E para quem não sabe, o IPEC é o antigo Ibope. Olha só que matéria do UOL, sempre trago matérias da velha mídia, que é para não ser acusada de fake news aqui no canal. Então eles mesmos falam que o IPEC é o antigo Ibope, que teve que mudar de nome porque ele ficou com o filme queimado demais nas eleições de 2020. Olha só essa matéria aqui do Diário do Poder. Ibope e Datafolha, Datafolha também, né? Só que o Datafolha ainda não mudou de nome. Ibope e Datafolha erraram, mas erraram feio, erraram gigantescamente e deram um vexame nas eleições de 2020, só 2 aninhos atrás. Então, caso aí tenha algum amigo seu que acredite muito nas pesquisas, corta esse trechinho, mostra para ele o que é que acontece nesses maravilhosos institutos de pesquisa. E voltando aqui para a repressão ao 7 de setembro. Bom, todo mundo, assim, eu acho que já percebeu que os nossos maravilhosos ministros estão preocupadíssimos porque o povo vai sair às ruas para pedir liberdade e atrapalhar a democracia, entre aspas. E saíram 2 decisões aí do Supremo que vale a pena a gente comentar. A primeira delas é do nosso querido Boquinha Iluminada, o seu Barroso, que suspendeu o piso salarial da enfermagem, alegando o risco de piora na prestação do serviço de saúde. Eu não vou entrar no mérito aqui sobre o piso da categoria, mas o que importa é que Barroso deu um canetaço e suspendeu. Os enfermeiros ficaram full pistola e eu vi até esquerdista fazendo ataques ao Supremo, revoltadíssimo. Enfermeiros saíram aí às ruas, trancaram lá a ponte no Espírito Santo, tá todo mundo revoltado pro Barroso e a única coisa que eu posso fazer nesse momento é pegar minha pipoca e assistir. A outra decisão polêmica que veio dos Supremos foi do Fachin. Fachin, o ministro favorito do MST, aliás, vamos falar sobre o MST também no vídeo de hoje. Fachin cita a violência política e limita decretos de Bolsonaro sobre compra daquele instrumento de defesa e munições. Pois bem, é meio inédita, que é o que eu posso falar aqui no YouTube, né? Extravagante essa decisão do Fachin, porque assim, num país democrático, quem faz as leis não é o judiciário, né? O judiciário não pode inventar normas assim e ficar fazendo todas essas coisas. Mas a pergunta que fica é:
Os bandidos, será que os bandidos vão respeitar o decreto do Fachin? Será que os bandidos estão felizes com essa medida do ministro Fachin? Responde aqui para mim nos comentários o que vocês acham e passemos a fake news do Danones. Olha só o que ele anda postando na rede social. Atenção urgente! Partido do Bolsonaro estaria por trás do pedido para suspender a lei que aprovamos no Congresso, garantindo o piso salarial da enfermagem. Se for confirmado, é grave, muito grave. Mas não foi o partido do Bolsonaro, né? O Bolsonaro sancionou, tá muito claro aí, foi amplamente noticiado pela mídia, como eles gostam de dizer, que quem vetou essa história toda foi o Barroso. Tanto isso é fake news que o próprio candidato fala que está publicando uma fake news e pede a nossa ajuda para espalhar, pois está aí atendido seu pedido, Danones. Ó, printem e viralizem pelo Zap. Vou fazer live também, façam chegar em todo o Brasil. E aí fica a pergunta pro TSE, que está fazendo todo esse combate às fake news, às mentiras durante a eleição. E eu me lembro do ministro que tem a careca mais brilhosa do STF, dizendo que candidato que fosse pego espalhando fake news teria o seu registro cassado. Será que eles vão caçar o Janones também? O que vocês acham? E por falar em caçar, derrubar e repressão, o TSE, sempre preocupado com o povo, sempre combatendo as fake news, mandou o Eduardo Bolsonaro apagar um post sobre Lula apoiar invasão em igrejas. E eu achei muito interessante esse trecho aqui do UOL. A decisão ocorre depois de o parlamentar ter feito associação infundada entre o PT e o governo da Nicarágua. É interessante porque, assim, quem deu essa ordem para apagar o post foi a nossa querida ministra Carmen Brucha. E, assim, não faz muito tempo, no caso, dia 4 de setembro, agora, ela negou o pedido de remoção de vídeos onde, de maneira mentirosa, totalmente estapafúrdia, chama o Bolsonaro de genoemicida, né? E o Bolsonaro nunca foi responsável por lá dar cabo da vida de ninguém, então isso aqui é uma óbvia fake news, mas o Lula pode publicar, o Janones pode publicar, só a direita que não pode falar coisas que foram amplamente noticiadas pela mídia. Então, como eu não posso falar aqui para vocês, eu não vou dar a minha opinião. Agora eu vou me limitar a ler matérias da extrema imprensa, começando com a CNN. O UOL disse que eram acusações infundadas, né? A CNN tá dizendo assim: Lula minimiza a ditadura na Nicarágua e compara Ortega a Angela Merkel. Outra aqui do próprio UOL, que disse que não tem provas nenhuma, que publicou na sua página, que ele comprou, né, o blog dos Dantas, tá aí, Cláudio Dantas, o amigo de Lula está fechando igrejas. Quem tá dizendo isso não sou eu, é o Cláudio Dantas. Na Nicarágua, Daniel Ortega fechou congregação e rádios católicas, expulsou missionárias e manteve um bispo em cárcere privado. Cidadãos são impedidos de ir à missa. Notícia do UOL antagonista. Outra que eu só vou ler aqui, o UOL, foi a de São Paulo. PT celebra a vitória de ditador Ortega em eleição de fachada na Nicarágua. Porque se vocês não sabem, o Ortega mandou prender todos os adversários dele na eleição, com isso ele teve a vitória, né? Porque só tinha ele, então ele venceu, está fechando igrejas. O Lula celebrou a vitória, mas o Eduardo Bolsonaro fez essa associação infundada, né? Então, será que essas matérias publicadas no próprio portal da UOL não são fundamento para o Eduardo Bolsonaro dizer o que ele disse? E se isso aqui é fake news, será que o UOL também vai ter que apagar as postagens ou a regra vale só para o Eduardo Bolsonaro? É o questionamento que eu deixo aqui. Não posso emitir a minha opinião nesta maravilhosa democracia que nós estamos vivendo. Outra notícia interessante que saiu, que já fica aí um alerta pro pessoal do agro, porque quando a gente fala, o pessoal diz que é teoria da conspiração, dos conservadores, que nós somos malucos, mas está aqui matéria da Veja. MST acena com retomada de invasões de terras em caso de vitória de Lula. Para João Pedro Stedley, principal líder do movimento, que inclusive falou que pegaria em armas se tentassem levar o Lula para a cadeia, vale lembrar isso também.
Possível eleição do candidato do PT seria reânimo para grandes mobilizações em massa. Grandes mobilizações em massa são invasões de propriedade privada. Então, a esquerda não esconde, está dizendo com todas as letras aqui, e basta olhar os dados. Depois que Bolsonaro assumiu, as invasões do MST caíram bruscamente e assim, será que tem alguma coisa a ver justamente com a liberação do instrumento de defesa para que os proprietários de terras pudessem defender as suas propriedades? Óbvio que sim, né? Vagabundo sabe até que ponto pode ir. Então, o próprio Stedley, o próprio PT estão admitindo aqui, segundo a Veja, que vão retomar as invasões caso o 9 Dedos volte à cadeira da presidência. Tomara que isso não aconteça. E teve uma polêmica um tempo atrás sobre um outdoor aqui em Porto Alegre que mostrava ali, né, a bandeirinha do Brasil, o símbolo do comunismo, que estava associado ali às pessoas que defendem o Brasil, nossos patriotas queridos, e as pessoas que defendem esse regime que já deu cabo de milhões e milhões de vidas em todos os países onde foi implementado, ou seja, outdoors falando a verdade. Mas aí mandaram retirar um e surgiram pelo menos mais 8, olha só, proibidos outdoors pró-Bolsonaro que associam a esquerda a crimes se espalham pelo país. Há registro em ao menos 8 estados. A legislação eleitoral impede o uso desses painéis para fazer qualquer tipo de propaganda. A gente já falou sobre propaganda política aqui no último vídeo, mas é interessante que, assim, é muito difícil impedir o povo inteiro de dizer verdades que qualquer pessoa pode comprovar estudando um pouquinho de história e vendo o que os regimes comunistas fizeram nos países onde foram implementados. Comunismo barra socialismo, porque é tudo a mesma coisa, segundo o próprio Karl Marx, né? O socialismo é só uma maneira de atingir o comunismo. Essa notícia que eu achei hilária. O Emicida, lá no Rock in Rio Lacração, soltou um grito de "a burguesia fede". O mais interessante é que, assim, para entrar no Rock in Rio, a pessoa tem que pagar um ingresso de mais de R$600. E aí a gente olha para a indumentária do rapaz, ele está dizendo que a burguesia fede com uma camiseta da Gucci, um anel de ouro gigantesco na mão e um relógio que vale mais do que um carro. Então, quando ele fala que a burguesia fede, será que ele tá falando isso porque ele esqueceu de tomar banho há alguns dias, ele tá fedendo? Ou será que ele não tem espelho em casa para entender que ele é a burguesia, né? A esquerda não tem simancol. Outra postagem interessante, agora passando para a pauta internacional, falei para vocês sobre a nova Constituição no Chile, que foi rejeitada, né? O povo foi ao plebiscito e decidiu que não quer essa Constituição aí globalista do comunista e revolucionário guerrilheiro, inclusive, o Boric. E a Flávia Ferronato trouxe esse print que eu achei estranho. Quero saber a opinião de vocês, deixa para mim aqui nos comentários. Olha só essa tarja da Jovem Pan. Progresso rejeitado. Como assim? Progresso rejeitado. Uma Constituição totalmente esquerdista socialista é progresso para a redação da Jovem Pan? No mínimo estranho. E o jornalista do Valor Econômico soltou essa pérola aqui. Vai vendo. É um perigo submeter temas progressistas, no caso globalistas socialistas, né, a referendos e plebiscitos em sociedades de maioria conservadora. E a pergunta que eu faço de novo, hoje eu estou muito interrogativa no vídeo, mas é aquela coisa que eu venho dizendo há muito tempo: o povo atrapalha a democracia? Então, se a maioria da sociedade é conservadora, por que ela tem que aceitar uma Constituição socialista? Ele está pregando que se empurre à força coisas que a maioria da sociedade não quer, mas democracia não é quando o povo limita o poder das instituições? Ou será que ele está tendo um sincericídio aqui e falando, não, democracia pra gente é quando o governo impõe as coisas à força, porque o povo, muito burrinho, não sabe o que quer, a gente precisa de iluminados, como o seu Bruno Caraza, do Valor Econômico, para dizer pra gente o que é bom ou não. No caso, ele deve achar aqui que o socialismo é ótimo. E para fechar, temos o estranhíssimo caso que aconteceu no atentado da Cristina Kirchner. Olha essa. Polícia argentina apaga dados do celular de suspeito de tentar dar cabo na vida de Cristina Kirchner. Eles querem que a gente acredite no seguinte: a polícia especializada, técnica, pegou um celular e resetou todos os dados sem querer.
Já é difícil de acreditar nisso, né? Agora, é mais difícil ainda acreditar que os técnicos da polícia não tenham como recuperar esses dados que foram deletados, ou sei lá, fazer uma triangulação de sinal com as antenas da operadora. É no mínimo estranho toda essa história. No fundo, é aquela velha máxima, né? Os intelectuais iluminados têm que dizer para nós, povo burrinho, conservador, que não sabe o que quer, vem com esse negócio de cristianismo, esse negócio de direito de propriedade, né? A minha casa é minha e ninguém pode invadir. Isso daí não dá certo. O que dá certo é essa maravilhosa ideia de você não vai ter nada e vai ser feliz. E o bom mesmo é quando o MST invade a fazenda, acaba com plantações e com animais. Vista aí o seu nariz de palhaço. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!